Oi, pessoal. Vamos ler a Bíblia. Hoje, Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 8 eu vou ler. Se vocês acharam, Gênesis, capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Essa vez, por uma semana, a gente ia fazer lá no ginásio a conferência, mas nós fizemos aqui na igreja e foi muito bom, né? Muito gratificante. Todos conhecem bem a história da Arca de Noé, mas é tão gratificante a gente descobrir o coração de Deus aqui no meio. De vez em quando eu leio a Bíblia, quando eu sinto o coração de Deus, quando o coração de Deus flui com o meu, eu posso sentir tamanha felicidade. E quando eu penso que o meu trabalho é o mesmo trabalho de Deus, eu vejo Deus me ajudando, por isso eu posso agradecer. Eu penso que foi em 1981. Foi na igreja de Iosu. Eu recebi o telefonema de um pastor. Ah, pastor, se não tiver problema, na montanha de Tiri, o senhor poderia vir pregar a palavra para os nossos irmãos na montanha? E por uma semana eu preguei a palavra lá. E eu preguei sobre o perdão dos pecados. Então era a igreja do nosso famoso pastor Son, que era leproso, e a maioria deles eram leprosos. E por uma semana eu preguei a palavra, e à tarde eu ficava lá na tenda, e um por um vinham me procurar, e eu pregava o evangelho individualmente para eles. Então, a tarde inteira as pessoas vinham me procurar e eu pregava o evangelho para eles. E quase à noite eu pensei, agora eu vou descansar. E eu queria sair da tenda. E de repente apareceu uma mulher de quase 30 anos, né? Com muita dificuldade e vergonha, ela veio pro lado da minha tenda. Eu conversei um pouco com essa senhora. E eu preguei depois a palavra de Hebreus. Em Hebreus está escrito que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De repente, essa senhora, ela tampou o rosto dele e começou a se derramar em lágrimas. Mas ela não chorou um pouquinho, né? Mas ela estava balançando todo o corpo, chorando amargamente. E eu não sabia o que fazer, e daí eu saí da tenda e eu entrei de novo e ela estava chorando. Aí eu falei, acalme-se, acalme-se. E aí a gente começou a conversar. Ela me falou o quê? Ela me contou qual foi a experiência dela ter ido ali como
viver ali na colônia dos leprosos. Ela falou que a mãe dela faleceu quando ela era criança e aí entrou uma madrasta naquela casa. E a madrasta trouxe uma filha do tamanho dela. E como aquela casa era muito pobre, elas não tinham uma condição de mandar as duas para a escola. Então, porque não tinha como a filha e a filha de, a filha da madrasta e ela irem para a escola, então continuamente ela ficava olhando para pro olhar da madrasta, né? E aí ela, porque ela achou que o pai ia se irritar, ela acabou saindo de casa. E com um pouco dinheiro, ela foi para a cidade. Quando ela desceu no ponto de ônibus, ela não tinha para onde ir. E ela era uma jovem estudante. Então essa estudante não tinha para onde ir, ela estava ali, para onde eu vou, para onde eu vou. Aí de repente alguém se aproximou dela e perguntou de onde você veio, né? E se aproximou. E ela falou que falou exatamente do jeito que era, né? Aí conversou com ela, aí levou pro restaurante, comeu e ela ficou tão agradecida. E depois que aconteceu algumas coisas, ela estava no ensino fundamental. E ela viveu conforme o mundo a conduziu. Ela reclamou contra a mãe que morreu, reclamou contra o pai que estava vivo. Ela viveu de qualquer jeito, conforme o mundo conduziu a ela. E depois de alguns anos, ela se encontrou com um homem que amava ela. Amar um homem, uma mulher como a ela ficou tão agradecida. Então, quando esse homem a procurava, ela ficava feliz. Uma mulher tão suja como ela, alguém a amar. Ela estava tão feliz com isso. Aí, quando não vinha por uma semana, 10 dias, aí ela ficava preocupada. Aí, quando ele aparecia de novo, ela ficava feliz. Um dia, esse homem veio e falou: vamos sair por um momento. Aí saíram. Aí ele falou: entra no carro. Aí ela entrou no carro. Perguntou: para onde a gente vai? Aí ele falou: não me pergunta. Mas me fala. Não me pergunta. Simplesmente não me pergunta. E aí foram de carro, desceram do carro, trocaram. E aí chegaram num certo lugar. E quando viram, era muito estranho a região e era a colônia dos leprosos. Ela se assustou. Aquele jovem era filho de um leproso. Ele não era leproso, mas porque os pais eram leprosos, ele vivia na colônia dos leprosos. E essa mulher começou a viver com aquele leproso. Ela falou que foi tão feliz. Foi tão feliz. Ela estava tão feliz que ela pensava: será que eu posso ser tão feliz assim? Embora os sogros fossem leprosos, eles eram tão carinhosos com ela, davam tanta atenção. E ela falou que passou cada dia com muita felicidade, parecia um sonho. Será que existe alguém tão feliz como eu? Será que eu posso ser assim? E ela falou que passou cada dia como um sonho e passou-se um ano. E depois de um ano, depois que passou-se um ano, o sogro e a sogra estavam esperando pelo neto. Mas ela não conseguiu ter filho. Mas naquele tempo, a gente não sabe da boca de quem partiu isso. Mas falaram: ela era prostituta, por isso ela não consegue ter filho. E começou com essa fama e se espalhou por todo aquele vilarejo. Desde então, o sogro já não olhava mais no olho dela.
Então sempre fechava a janela ou falava com a porta fechada. Quando ela entrava com a comida, ele virava o rosto e depois que ela saía, ele comia. Então, quando ela ia lavar alguma coisa lá no rio, todo mundo se reunia e quando chegava ela, aí todo mundo ficava quieto. Aí, quando ela lavava alguma coisa e ela saía dali, daí todo mundo começava a dar risada. Aquele passado dela ter sido prostituta. Ela queria se esquecer daquele passado. Ela queria se esquecer daquele passado. Ela queria se matar por várias vezes. Mas não era fácil morrer. E também ela não tinha método para se matar, né? Então ela estava vivendo assim. E desde aquele dia ela começou a frequentar a igreja. E na igreja também, como ela não podia ser vista pelas outras pessoas, aí quando tinha começado o culto, ela ia ali escondida. E como ela tinha medo da visão dos outros, aí quando o pastor ia orar, ela saía antes de terminar a oração. Ela estava passando assim cada dia. E aí ela veio nessa conferência, naquela montanha de Tiri. E ela se sentou comigo e a gente começou a conversar sobre o pecado. E conforme a palavra de Hebreus, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Eu preguei essa palavra para ela. Eu só falei para ela, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Mas essa irmã escutou essa palavra assim de uma forma tão... aquele pecado sujo, imundo dela. Então muitas pessoas a desprezavam, riam da cara dela, debochavam dela. Mas o Senhor, o amado Deus, falou que não vai mais se lembrar do meu passado. Não vai mais se lembrar do meu pecado. O amado Deus não vai mais se lembrar do meu pecado. Ela ficou tão emocionada com isso. E naquele dia ela chorou, chorou e chorou. Então isso foi no verão de 1981. E no outono me convidaram novamente para ir para aquela igreja fazer conferência. Um dia depois que eu acabei a conferência, eu estava saindo da igreja. Então muitas pessoas se reuniram e estavam ali. Aí de repente alguém estava puxando a minha roupa por detrás. Aí quando eu olhei, era aquela irmã. Pastor, hoje à noite o meu marido veio pela primeira vez na igreja, pastor. E eu não consegui conversar com ela direito. Eu não sei se ela está ali agora também, né? Mas aquela felicidade, aquela esperança de que o marido está na igreja, toda aquela escuridão do rosto dela, a palavra de Deus pôde tirar isso do rosto dela. É tão surpreendente essa palavra de Deus. Nos 66 livros da Bíblia, onde tem a palavra de Deus, não é um simples livro. Mas é um livro onde expressa exatamente o coração de Deus. Nós temos que descobrir o coração de Deus aqui dentro da Bíblia. E se a gente descobrir o coração de Deus dentro da Bíblia, se eu aceitar esse coração de Deus dentro do meu coração, então a gente se torna numa pessoa que vive com o coração de Deus. Mesmo vendo a mesma flor, mesmo vendo a mesma árvore, mesmo vendo as mesmas pessoas, a minha cobiça, o meu desejo
O meu coração que está cheio dessas coisas sujas, a flor que eu vejo com esse coração tão sujo, e com aquela justiça de Deus, vê com esse olhar de Deus, vê o mundo com esses olhos, é muito diferente. Se torna muito diferente. Por isso, independente de serem problemas grandes ou pequenos, por causa do seu desejo, por causa da sua cobiça, por causa do seu medo, você se torna imundo. E com esse coração sujo, você mexe os seus lábios, com esse coração você mexe os seus olhos, com esse olhar você mexe a sua mão, com esse coração sujo você mexe os teus pés. Por isso o mundo é sujo, escuro e mau, e nós estamos tornando esse mundo dessa forma. Por isso, Deus nos dando esses 66 livros da Bíblia. Ô, pastor Oxuparque, olha para o mundo com o seu coração, não é? Sim, pastor Oxuparque, não com o seu coração, mas olha o mundo com o coração que eu te dou. Com esse coração que você tem, conversa com as pessoas. E com o coração que eu tenho, conversa com as pessoas. Olha para a flor com esse meu coração, olha para o céu, olha para a estrela com esse meu coração, olha para a lua. Vai ser diferente, vai mudar. Muitas pessoas, é a mesma vida. São pessoas que estão no mesmo. Mas aquele coração que estava com o coração de Deus, aquele coração que fluía com o de Deus, aquela felicidade que fluía com a felicidade de Deus, recebendo esse coração e surgindo esse coração dentro de mim. Se vocês verem o mundo com esse seu coração, com essa sua cobiça, é completamente diferente. Antigamente uma pessoa era tão pobre. Então, foi ver na montanha se tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa na montanha e viu uma coisa descendo na montanha e seguiu a isso. Então esse animal que ele encontrou começou a fugir. Aí o animal ficou cansado e entrou na cidade. Entrando na casa de um rico, ele também entrou ali e viu na casa do rico um grande cachorro e o cachorro mordeu. E como esse animal ele tem muito pelo, então ele pegou esse pelo do animal e porque é caro. Aí o pobre que estava seguindo esse animal na floresta falou: Senhor, me dá esse animal porque eu estava seguindo ele na montanha. O que você está falando? Fui eu que peguei ele. Não, eu segui ele da montanha. É verdade, mas quem pegou esse animal foi o meu cachorro. Eu não posso lhe dar. Aí começou essa luta. Aí sem ter jeito, aí eles foram pra justiça. Aí quando o juiz pensou, realmente, foi o cachorro e também foi aquele caçador que pegou. Aí ele falou: então divide essa pele no meio. Aí dividiram. Dividindo no meio não dá nem pra usar aqui nem ali. Aí o rico falou: não vou fazer isso. Mas o filho desse juiz tinha 9 anos e falou o quê? Pai, eu posso julgar uma vez esse caso?
Que julgar? Você é o quê, moleque? Pai, deixa eu julgar. Tá, então tá, julga. Pai. Então deixa eu sentar aí na sua cadeira, pai. Aí o filho do juiz sentou e falou: É, você seguiu o animal. Sim, é verdade, juizinho. Ah, então foi o seu cachorro que pegou esse animal. Então esse juizinho tava julgando. Então aquele caçador seguiu a pele e o cachorro pegou por causa da carne. Então a pele tem que ser do caçador e a carne tem que ser do cachorro. Realmente era um julgamento muito justo. Realmente o cachorro não sabe o valor do couro, né, da pele de um animal. Então o cachorro pegou o animal por causa da carne. Mas o caçador, ele queria pegar esse animal por causa da pele. Vendo a mesma verdade, mas os olhos de um cachorro e os olhos de um ser humano são completamente diferentes. Tem muita diferença. Pessoal, dentro da sua vida, se você tem cobiça dos olhos, os olhos cheios da cobiça do desejo da carne, ver o mundo com esses olhos e a gente enxergar com os olhos que Deus nos mostra, o mundo é muito diferente. Quando eu subo aqui no púlpito para pregar a palavra, não é que eu não tenho preocupação, nem motivos, não tenho problemas. Mas o importante é que no corpo humano falou que por dia surgem milhares de células cancerígenas. Mas a gente tem um matador natural no corpo. E esse matador natural mata todas as células cancerígenas. Por isso a gente não fica com câncer. Não é que você não tem câncer no corpo que você não tem câncer, mas é porque o seu matador natural mata essa célula cancerígena. E eu de vez em quando falo: ah, muito obrigado, matador natural, porque senão eu teria pego câncer. Vocês têm que saber agradecer ao seu matador natural. Se o matador natural se cansar, então vocês vão se tornar pessoas com câncer na hora. É da mesma coisa. Se você tem uma preocupação, mas se você vencer, não vai se tornar problema. Mesmo que venha fome, então não vai se tornar problema se você vencer. Eu penso frequentemente. Eu sou pastor. Antigamente, os cristãos, eles viviam na floresta, se tornavam comida de animal. Se a gente comparar com essa época, que dificuldade nós temos? Não temos dificuldade nenhuma. Não temos dificuldade nenhuma. O que é difícil para nós, pessoal? Quando eu vou viajar, eu ando de avião, não é? O avião que eu ando, antigamente nem o presidente conseguia andar, não é verdade? O relógio que eu uso, antigamente nem o presidente conseguia usar. O terno que eu uso, antigamente nem o presidente conseguia imaginar. O sapato que eu uso, o presidente antigamente não conseguia nem sonhar em usar esse tipo de sapato. Eu como tanta comida boa, a gente come a gente anda de carros tão bons, a gente vive uma vida tão boa. E daí se a gente tiver dificuldade? E daí se a gente tiver sofrimento? Porque a gente vive. E a gente tem felicidade. Nos Estados Unidos, um jovem, uma criança veio de avião. E ele queria sentar. Então ele ficou no avião. Então, como
O avião não tava, a criança foi sozinho, né? Aí o pai perguntou, Tom, você tá escutando a minha voz? Então, se você, Tom, se você tá escutando a minha voz, então pega o microfone do piloto e responde. Então, o pai, infelizmente, estava procurando seu filho. Ele estava sozinho no avião. De repente, ele escutou a voz do pai. Aí ele pegou o microfone e falou, pai, o avião caiu e o tio morreu. Sim, o pai tá indo te procurar. Era noite e os animais se juntavam ali. Pai, os animais estão se juntando aqui, mas que animal é esse? É assim, assim, assim. Isso é a hiena. A hiena, ela é perigosa, sabe? A hiena tem medo da luz. Você pode tirar a gasolina do avião? Aí ele pegou a gasolina o combustível do avião e colocou fogo. E logo que colocou fogo, as hienas começaram a fugir. E por engano ele acabou queimando toda a aeronave. No dia seguinte, clareou e a criança não tinha nada para comer. Por vários dias passou fome. Agora já não tinha nem mais rádio para o pai se comunicar com o filho. E ele estava procurando pelo filho. Aí ele fez panfletos e ele fez 1 milhão de panfletos. Um papel amarelo. E espalhou de avião por todos os lugares. Como estava muito calor e estava cansado, ele desmaiou ali no deserto. No começo ele queria comer camaleão, mas estava com nojo e não comeu, mas depois ele comeu, lagarto. E aí ele comeu e ele desmaiou. E ventando, voando areia, começou a tampar o pé do menino, o corpo do menino. E o menino estava sendo enterrado pela areia. Mas o menino estava deitado e de repente ele sentiu que tinha alguma coisa. Quando ele se pegou para ver o que era um papel amarelo que estava ali fazendo barulho embaixo do corpo dele. Ai, aqui nesse deserto, que papel é esse? Quando ele abriu o papel, ele se assustou. Era a foto dele com o pai. No papel dizia, Tom, eu te amo. Eu quero te procurar, eu quero te achar. Eu te amo. Eu tenho que te achar. O Tom leu aquela carta e ele se assustou e se levantou na hora. Não sei de onde saiu a força. Mas aquele pai que estava ali longe, por causa daquele papel, ele viu o coração do pai. Dentre 1 milhão dos papéis que o pai fez, um daqueles papéis levou o coração do pai para o Tom. O coração do pai que estava a quilômetros de distâncias levou o coração do pai para ele e o filho recebeu. Não sei de onde veio a força, mas surgiu a força nele de repente. O Tom pegou o panfleto e ele, cambaleando, começou a andar pelo deserto. O pai me ama. O pai, ele só vai desistir depois de me achar.
O pai me ama. O pai, ele tá me procurando. O Tom, que estava caído no meio do deserto, por causa da areia, porque estava tampando aquele Tom que estava deitado estava sendo enterrado pela areia. Quando veio aquele panfleto, veio uma força dentro do Tom. Porque o coração do pai, que estava a quilômetros de distância, passou o coração do pai para o filho. Ele se levantou na hora. E ele andando falava, o pai me ama. O pai, ele só vai desistir depois de me achar. O pai me ama. O pai, ele quer me achar. Ele só vai desistir depois de me achar. O pai foi numa base e foi com os soldados. E junto com muitos soldados, ele foi correndo para o avião que o filho tinha se perdido. E ele pediu, tal base vai para tal lado, tal base vai para tal lado, tal base vai para tal lado. E o pai falou, por que não manda para esse lado? Porque ali é o deserto. Se ele foi para lá, ele já morreu. Então não precisa mandar para lá. O pai foi junto com o amado amigo. Você vai para o deserto comigo. E eles indo, eles se separaram. Se você achar o Tom, você atira, que eu vou direto para onde você tá. Se eu achar o Tom, eu vou atirar. O pai começou a correr pelo deserto. Se ele, por acaso, ele se encontrasse com o filho, ele passou por um pequeno lado e lá no fim da deserto ele viu alguma coisa se mexendo. Com certeza era o filho dele, o Tom. Ele foi correndo. Tom, Tom! A criança já estava fora de si, de tão cansado que estava. O filho via o pai, mas não conseguia falar nada. E ele começou a atirar. Ele deu água para o filho e o Tom agora acordou. E ele abraçou o pai, chorou, chorou, abraçou. Eu assisti isso no filme. Aquele pai que estava tão longe, aquele coração do pai, com um coração do panfleto, salvou a vida do Tom. Começou a surgir uma nova força, porque senão ele já teria morrido. E assim ele começou a andar pelo caminho. O pai me ama. O pai me ama. O pai só vai desistir depois de me encontrar. O pai me ama. O pai, ele só vai desistir depois de me encontrar. Pessoal, o amor de Deus, não através de um panfleto, mas através da Bíblia. Ele colocou o coração de Deus e passou o coração dele para nós. Independente de quem seja. Mas se você encontrar o coração de Deus dentro da Bíblia, independente da vida que você teve agora, você vai ter uma vida, vai mudar a vida para uma vida completamente diferente. Não seu carro vai melhorar, não a sua casa vai melhorar, não que você vai ficar mais bonita, não outra coisa superficial vai ficar melhor, mas você vai ter uma paz que você não tinha, uma felicidade, uma esperança que você não tinha. Vai encher o seu coração. Se acontecer isso, você viver bem nesse mundo, você não vai ter inveja das pessoas que vivem bem nesse mundo. As pessoas têm muitas coisas nesse mundo, você não vai ter inveja disso. Na Coreia, tem um missionário que foi para a África. E ele entrou lá na floresta. No começo ele foi para a floresta. Ele morava em Gana, em Tema.
E esse missionário, recebendo o comando da missão, ele foi para floresta. A missionária, porque se casou com o missionário, ela foi para lá no deserto, lá na floresta, né? Então todo dia ela reclamava. Ai, eu vou para a Coreia, eu não consigo viver aqui. Ai, aquele bicho. Ai, que nojo, bicho. Ai, por que é tão calor? Ai, porque não tem água na torneira? Ai, que calor. Ai, esses mosquitos. De 10 coisas, 10. De 100, 100. Tudo ela deixava irritada. Mas, da missão, mandou esse casal lá pra floresta. Por 3 semanas, ficar lá na floresta e pregar o evangelho para aquele povo da floresta. Aí essa missionária falou, tá louca de eu ir pra floresta? Não, eu vou pra Coreia. Ela ficou deitada e dormiu. Aí à noite, o marido dela veio procurá-la. Ela queria reclamar contra o marido, mas aí o marido falou, ai querida, que gratificante, né? Gratificante? Até parece. Ela tinha esse coração dentro dela. Mas o marido... Com toda sinceridade ele estava falando. Querida, a gente nem sabe falar bem a língua deles, né? Tem pessoas que falam tão bem a língua deles, mas a missão não mandou aquelas pessoas que falam bem, mas a nós. Que gratificante, não é verdade, querida? O marido estava tão feliz, mas a esposa... É. Sem ter escolha, ela seguiu o marido e foi para a floresta. Ela foi de Tema até Kumashi. Em Kumashi não tem ônibus, né? Daí estavam esperando vir o ônibus. Aí pegaram o ônibus e andaram por 8 horas. E descendo dali, tinham que ir mais 4 horas. A floresta era tão escura. Não dava para ir em pé, né? Tinha que ir agachado. Aí atrás ia correndo primeiro ia o guia, depois ia correndo a esposa e depois ia correndo o marido, né? E depois de 4 horas, chegaram num vilarejo onde viviam pessoas com casas de palha, telhados de palha, e eles só viviam ali os africanos, e de repente chegaram os coreanos e eles começaram a falar, vieram os brancos, eles começaram a clamar, e algumas pessoas mexiam na mão dele. Antigamente não era assim, né? E quando viam os missionários brancos, eles pensavam, né? Nossa, devem ser muito gostosos, né? Isso é apavorante pra gente, mas é verdade, acontecia isso lá. E passando 1, 2 dias, as pessoas começaram a trazer ovo, começaram a trazer papaya, coco, manga. Aí um dia, depois que todo mundo foi embora, uma pessoa falou assim, missionário, me desculpe. Por quê? Eu não tenho nada para te oferecer, missionário. Todas essas bananas do nosso pátio são da minha esposa. Os cocos são da minha esposa. A minha esposa, ela é muito rica. Mas aquela árvore de banana sem banana é minha. Aquela árvore sem coco e sem manga é minha. O resto é tudo da minha esposa. Eu não tenho o que comer.
A esposa desse missionário pensou, nossa, que pessoal mais estranho. Se pegar todas essas bananas, juntar todas as bananas, não vai nem dar 40 reais. Não vai nem dar 40 reais. E tá dividindo meu, teu, e fica fazendo o marido passar fome. Isso é esposa? Por isso que os africanos passam fome. Mas de repente, entrou um pensamento. Ela não faz isso com a banana. Mas tem da minha esposa, tem as coisas das minhas coisas, tem as coisas do meu marido, tem as coisas da minha sogra, tem as coisas da minha família. Mesma coisa. No começo, as pessoas que viviam naquela floresta, por que não divide a banana, fica comendo sozinha a banana e depois não deixa nem tocar na banana dela? Isso daí é esposa? Que esposa o quê? E quando ela viu, ela também era igual, porque ela vivia bem, ela não fazia isso com a banana, não fazia com a manga e nem com a papaya. Mas é a mesma coisa. Por isso, dentro do coração dessa missionária, ela mudou. Se tivesse 2 panelas ali, era rico. Para ser rico na África não é difícil. Se você tiver 5 panelas na África, você é muito rico. Se você tiver 2, já é rico. Então ela tinha muitas coisas, ela queria mais, queria mais suas coisas. E ela descobriu pela primeira vez essa sua pessoa egoísta. Desde aquele dia, aquela missionária começou a mudar. As pessoas não pensam. Então, somente a cobiça que surge dentro delas, quero comer, quero ter, quero... Essa vez, falando sobre a Arca de Noé, o meu pensamento ficou muito profundo. Eu também fiquei... Vocês ficaram felizes? Eu fiquei muito feliz enquanto eu preguei a palavra. Então, através do dilúvio de Noé, eu descobri o coração de Deus. E eu pude guardar o coração de Deus dentro de mim. Não é que eu não tenho dificuldade e problema, mas se eu tiver problema e dificuldade, mas se eu tiver o coração de Deus, isso pode vencer a tristeza e o sofrimento. E isso é gratificante. Quem não tem dificuldade, quem não tem sofrimento, quem não tem preocupação nesse mundo? Se você tiver célula cancerígena e vencer, não tem problema. Mas se você tiver preocupação e vencer, então isso também não se torna problema. Não se torna problema algum. Hoje à noite a gente leu Gênesis capítulo 9. O que Deus falou para Noé? Deus falou para Noé o quê? Versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Naquele tempo, foi destruído pelo dilúvio. Deus prometeu que não ia mais destruir pelo dilúvio. Mas Deus, Ele pensou o quê? Então, as pessoas experimentaram o dilúvio uma vez ou não? Experimentaram. E por que experimentaram? Se juntar um monte de nuvem, o que as pessoas vão pensar? Ai, meu Deus, será que não vai ter dilúvio de novo? Então, nós, conforme a palavra de Deus, fizeram a arca. Mas e se a gente... Deus está fazendo o dilúvio de novo e a gente não está sabendo? Então, eles iam ter um coração de temor. Se tivesse nuvem, ai, será que vai ter dilúvio? Ai, será que é o dilúvio? Ai, acho que talvez pode ser o dilúvio. Ai, eu fiz coisa errada diante de Deus. Ai, eu cometi pecado. Ai, eu menti. Ai, se Deus fizer vir o dilúvio. Ai, realmente, será que vai vir o dilúvio? Deus sabia que o ser humano ia temer. Por isso, Deus falou o quê? Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Mas o importante é o quê? Embora Deus tenha falado essa palavra dele, mas Satanás
também coloca pensamentos contrários. Ah, não sei, pode ter o dilúvio, você pode morrer afogado. Ele começa a dar medo no nosso coração. Nós também somos assim. Se a gente escuta a palavra de Deus, a gente tem paz. A gente pode ter 10.000 preocupações, mas se a palavra de Deus estiver no nosso coração, essa palavra vai vencer o sofrimento, ela vai vencer todas as coisas. Muitas pessoas... Aquela jovem senhora que vivia na colônia dos leprosos, ela foi desprezada, ela brincavam, zombavam dela, né? Então ela vivendo sem poder falar com ninguém. Mas um dia ela aceitou a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, ela falou, ah, Deus falou assim. Eu nem sabia que aquela senhora tinha aquele passado. Eu só preguei o evangelho falando a palavra da Bíblia. Eu li o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão deste já não há mais oferta pelo pecado. Eu li só essa palavra para ela. Eu simplesmente li essa palavra para ela. Mas para essa senhora, essa palavra, o passado, o erro, o defeito, o pecado dela, mas não somente lavou, mas falou que não ia mais se lembrar. Ela ficou tão emocionada com isso. Ela ficou com tamanha emoção no coração. E desde então, porque tinha amor de Deus no coração dela, as outras pessoas a desprezarem, isso não se tornava mais problema para ela. Tá, eu sou esse tipo de pessoa, mas Deus está dentro, Jesus Cristo está no meu coração, Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo conhece o meu coração, Ele falou que não vai se lembrar do meu passado, Ele não vai se lembrar do meu defeito, Ele não se lembra mais do meu pecado. Surgiu força nela. Sim, eu tenho o amor de Jesus. O amor de Jesus me consola. Porque eu tinha medo que Deus fosse se lembrar do meu passado. Jesus Cristo falou que Ele não vai mais se lembrar. Desde aquele dia, aquela senhora começou a ficar muito feliz. Uma palavra de Deus. Todas as preocupações, os sofrimentos, as tristezas, eram força suficiente para ela, para vencer tudo isso. É tão surpreendente. Amados irmãos, quando vocês criarem seus filhos, não façam tudo pelos seus filhos. As crianças que têm 10 anos, elas podem passar fome uma refeição, não tem problema. Às vezes, faz passar fome por 2 refeições, elas não vão morrer. O mundo é difícil. Se você quiser viver facilmente, vai ser muito difícil de você viver nesse mundo. Mas se você viver com coração de dificuldade, esse mundo não vai ter nenhuma dificuldade para você. Não tem problema você passar fome. É bom isso. Quando eu criei meus filhos, eu criei assim. Pode passar fome, não tem problema. Quando o pai era jovem, o pai também passou muita fome, porque o pai teve guerra quando era criança. Não é porque você passa fome que fica mais fraco, não. Pelo contrário, passando fome, as suas funções do corpo vão ser melhor. Eu fiz meus filhos jejuarem por 1 ou 2 refeições. Tem essas pessoas, tem pessoas que não conseguem comer. Então, tem que criar desde criança essa força de vencer a dificuldade. Não criem seus filhos de uma forma tão muito preciosas. Pais, não deixem eles serem muito mimados. Podem dar dificuldade, pode dar problema, trabalho para eles às vezes. Mas, quando o ser humano vive, vem um grande sofrimento, um grande problema. E tem vezes que a pessoa não consegue aguentar isso. Nesse momento, vem o coração de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo dá o seu coração,
Muitas pessoas podem rir, debochar de mim, mas isso não se torna problema. Muitas pessoas podem rir de mim, mas isso não se torna problema. Eu, quando era criança, eu tinha medo disso, né? Mas depois eu pensei, não tem problema. Sempre que eu passo por dificuldade, eu penso. Quando eu leio a história da Bíblia, antigamente os cristãos, eles passaram por muita dificuldade. Na Índia, a gente ia fazer o acampamento. E veio um convidado. Tem um livro que eles escreveram. É um livro muito famoso. Eu consegui esse livro aqui na Coreia e li. Então, tem essas pessoas que receberam tratamento de animal, não podiam aprender a escrever. Então, se eles tomavam água da fonte, aquela fonte ficava suja. Então, ela não podia tomar aquela água. Alguém tinha tomando, ela tinha que colocar a mão por baixo para tomar daquela água. Porque senão aquela fonte ia ficar imunda. Eles eram completamente desprezados, tinham esse povo, né? Não podiam nem ir para a escola. Eu fui para a Índia comprar um lápis, uma caneta. Eu falei, me dá uma caneta. E falaram, espera um pouquinho. O dono falou, estava sentado e não estava fazendo nada. Não estava fazendo nada. Eu pensei, nossa, será que meu inglês está ruim? Eu falei, uma caneta. Aí ele falou, espera um pouco. Eu tô ocupado, né? Coreano. Não existe povo mais ocupado no mundo do que os coreanos, né? Eu tava com pressa. E ele tava ali falando pra eu esperar e ele tava sentado na cadeira sem fazer nada. Depois ele falou o quê? O funcionário saiu, então espera ele voltar. Era só ele tirar ali do pote e vender. Aí depois veio o funcionário e o chefe falou, dá uma caneta pra ele. O chefe jamais pode se movimentar. Então, a maioria tem a casta, né, lá na Índia. Eles tratam a parte mais baixa da casta como se fosse animal. Você ensina a escrever um animal, eles são tratados como animais. Então, se você escutar o que essas pessoas disserem, né, ou essa pessoa de classe baixa disser, então você coloca água quente no seu ouvido. Aquele povo, eles começaram a crer em Jesus Cristo. O missionário Kim Soo-young, da Índia, ele fala assim, ele ensina a escrever, ele ensina a Bíblia. Mas aquele povo diz, você ensina a escrever até os animais? Eles são animais. O missionário Kim Soo-young, lá da Índia, e frequentemente ele usa roupa branca, né? Ele gosta. E abraça aquele povo, come com eles. E eles tratam aquele missionário como um Deus, né? Nossa, como pode existir um servo tão bom e precioso assim de Deus? Entrando Jesus Cristo neles, acabou essa divisão de classe. Começou a surgir aquele outro coração dentro deles. Eu fiz conferência várias vezes na colônia dos leprosos. Aquelas pessoas que eram desprezadas pelo mundo. E eu tratando eles como familiares, amigos. Nossa, eles ficaram tão emocionados com isso. Os leprosos começaram a chorar. O ancião Kim Kwang-yeol, ele vendeu metade das suas galinhas, 6.000 galinhas. Depois que ele recebeu a salvação, no dia seguinte, ele falou para a esposa, querida, você não interfere em nada do que eu for fazer a partir de agora. Ele vendeu 3.000 galinhas.
Só com metade das nossas galinhas a gente pode sobreviver. Ele encheu a bolsa de dinheiro. E com o dinheiro ele foi procurar os amigos. Ô, ancião Lee, você estava bem? Sim. A nossa igreja fez uma conferência, é? A gente convidou o pastor Oksu Park e a maioria dos irmãos da nossa igreja receberam a salvação. Ô, ancião, você também faz conferência na sua igreja que eu vou te apresentar o pastor Park. Ai, que a gente não tem dinheiro, então não dá para fazer a conferência. Eu sabia que você ia falar isso. Por isso eu já trouxe o dinheiro hoje aqui, olha aqui. E ele deu um punhado de dinheiro e falou, isso aqui já é o suficiente, né? Ele vendeu metade daquelas galinhas que ele tanto gostava e ele pagou conferência em 7 igrejas. Eu fui para 7 igrejas dos leprosos, onde não tinham pé, não tinham mão, não tinham braço. Algumas pessoas não tinham o nariz, o rosto estava muito estragado pela lepra, né? Mas aquelas pessoas estavam tão felizes por causa do encontro com Jesus Cristo, eu não consigo me esquecer. Eu não sou nada. Mas as pessoas me tratavam como se eu fosse um anjo. Elas estavam tão felizes. Qualquer pessoa que seja, se entrar a luz, assim como as trevas são expulsas, se o coração de Deus estiver em vocês, o pensamento sujo, o pensamento mau, o pensamento arrogante, expulsa a tristeza, expulsa o sofrimento e traz luz ao nosso coração. Deus falou, eu não vou mais destruir esse mundo com as águas. Lembre-se. Deus falou assim. Deus falou que não vai mais destruir, não é? E mesmo assim, Deus... Ah, mas e se tiver nuvem no céu e se eles temerem? Aqui está desenhando o profundo coração de Deus em pensar em nós. Se eles veem a nuvem, eles vão ficar com medo. Ah, vão pensar que vai chover. Não pode ficar com medo. Então Deus falou para Noé, eu não vou mais destruir essa terra com água. Então eu vou dar um arco, e quando vocês virem esse arco, vocês vão se lembrar da promessa que eu fiz. Ah, esse arco. Ah, Deus prometeu que não vai mais destruir esse mundo pela água. Ah, não vai mais ter destruição. Ele podia só falar. Mas, porque Ele nos amou. Ele queria tirar toda a preocupação e medo do nosso coração e por isso Ele nos deu o arco-íris. Quando eu leio esse tipo de história dentro do meu coração, o coração de Deus está se preocupando comigo. Se por acaso eu ver as nuvens e ficar com medo, Ele prometeu que não ia destruir esse mundo com as águas. Por isso Deus nos dando o arco-íris. Quando eu ver o arco-íris, eu vou me lembrar que não vou mais destruir esse mundo pela água. Você também, não se preocupe mais. Deus está falando isso conosco. Isso é tão gratificante que não tem nem como expressar tudo em palavras. Desde domingo passado até hoje, eu tive 13 momentos pregando essa palavra. A cada momento, Deus nos amou e nós compartilhamos a palavra. Que essa palavra, entrando no coração de cada um de vocês, às vezes surge preocupação, medo, problema, mas que essa palavra esteja no seu coração e assim como a luz expulsa trevas, essa luz vai expulsar a tristeza, o sofrimento,
pelo seu Filho Jesus Cristo, os nossos pecados foram lavados. E o sangue é a prova disso. O sangue que foi derramado na cruz se tornou a nossa prova de que o nosso pecado foi lavado. Não se esqueçam, vendo o arco-íris, que vocês possam acreditar nessa promessa de Deus. Por isso a gente não precisa ficar triste, com um coração alegre e feliz, para a gente poder ter esse tipo de vida. Deus escreveu muitas palavras na Bíblia. Por isso essas palavras podem vencer o sofrimento e a tentação desse mundo. Por isso eu posso agradecer. Pessoal, que dentro dos seus corações, que vocês não encham seu coração de teorias do mundo, mas que vocês tenham um coração de Deus. E assim, quando vocês viverem nesse mundo, que vocês pensem no fundo do coração de Deus, conversem com as pessoas, vivam a sua vida com o coração de Deus. Assim vocês terão uma vida abençoada. Até aqui.